Mas o que eu quero dizer, no final das contas, é o seguinte: existe uma realidade que não pode ser negada. E essa realidade é de que cada cultura, independente de que cultura seja, tem o seu próprio imaginário sobrenatural, tá? Que pode, principalmente em tempos de crise, né, como a gente nota de forma regular, começar a tomar mais e mais espaço, começar a tomar mais território. E, empiricamente falando, isso acaba afetando a argumentação que define os desafios não só da realidade sociopolítica, mas até da realidade geopolítica. Além disso tudo, a gente tem que lembrar também que cada tempo tem as suas próprias peculiaridades. Então, a própria compreensão dessa relação entre o sobrenatural, o oculto, né, com o nazismo, ela não é surpreendente, porque ela pode ser explicada não através de um aparente desvio, né, ou por um estranhamento do esoterismo em si, mas justamente pela comunalidade na aceitação desse tipo de coisa, pela popularidade desse tipo de pensamento, desse tipo de proposição. Porque isso se difunde através da participação na construção cultural, né? E da influência que isso vai ter nas correntes culturais de uma determinada época. O conforto das explicações, na verdade, não atrapalha as convicções, muito pelo contrário, reforça as convicções. Existem inúmeros exemplos do retorno às academias e à mídia dessas pessoas que, como eu disse antes, auxiliaram na construção desse discurso todo que moveu o nacionalsocialismo e que acabou levando a Alemanha nesse caminho de destruição, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Que todos aqueles que foram suscetíveis a esse pensamento sobrenatural, aplicando as ideias, né, às esferas política e social, elas não são diferentes das pessoas de hoje. Quando a guerra começa, a Dion Fortune, ela decide participar da guerra e participar de forma ativa. Então ela forma um verdadeiro exército místico que vai operar na defesa do Império Britânico. Olha o papel que essa mulher tinha no próprio discurso, no simbolismo que ela representava, né? E ela dizia, inclusive, que o próprio rei Arthur seria capaz de despertar através dela para ajudar a Grã-Bretanha. O que existia de mal na face da Terra era representado por Adolf Hitler e os seus seguidores. Durante toda a história da guerra, é comum que a gente encontre indivíduos atribuindo a sobrevivência a verdadeiros milagres, né? Ocorrências inexplicáveis que salvaram a vida dessas pessoas. Tanto de um lado quanto de outro na guerra, utilizavam talismãs, né? Usavam uma cruz, usavam uma moeda, um retrato, e acreditavam que enquanto eles tivessem aquilo ali, eles permaneceriam vivos, né? Outras partes do aço que foi retirado do World Trade Center foi utilizado para forjar espadas que são usadas em rituais e cerimônias pelas academias nas Forças Armadas. 99,9% desses objetos podem ser explicados. Mas existem nuvens lenticulares, existem formações de pássaros, existem aviões, existem protótipos, existe uma série de coisas que podem ser relacionadas, agora drones, né, relacionadas a esse tipo de visão, a esse tipo de fenômeno. Mas sempre sobra aquele 0,1%, 1% que tu não consegue explicar. Então, UFOs existem, tá? Os OVNIs existem e são exatamente como eu disse, isso, objetos voadores não identificados. Vão colocar sigilo sobre tudo. Em primeiro lugar, isso vai contra uma ordem executiva chamada 13526, para que informações não sejam classificadas de forma inadequada e aleatórias. Mas o que eles querem fazer e que eles vão fazer e que já fizeram, porque já anunciaram isso, é bloquear todo e qualquer acesso a qualquer tipo de informação sobre OVNIs. Então vai descer um novo manto de sigilo sobre isso tudo no Departamento de Defesa. Isso foi divulgado de forma aberta pela Lei de Liberdade de Informação. A gente sabe que existem 30 mil arquivos só na parte da biblioteca presidencial do Barack Obama, que ele não vai divulgar e que com essa lei jamais vão chegar à nossa mão. 30 mil arquivos sobre algo que é uma bobagem e que não existe. E também a gente tem que lembrar o seguinte, que à medida em que isso vai acontecendo, que essa destruição da Alemanha vai aumentando, né, vai se tornando mais evidente, há uma intensa ação de preservação e de sigilo de coisas que são importantes dentro desse simbolismo, né, oculto, né, dentro dessa necessidade mítico-mística de preservação. O Speer é um cara bem racional, tá? Extremamente eficiente. Tinha ambições gigantescas de construir a Nova Germânia, ele queria ver esses projetos funcionando. Tá, como arquiteto. Esses inimigos do povo estariam minando a fé no Führer, né?
E só um comprometimento muito firme da população alemã seria capaz de ainda tentar salvar o que existia. E isso levou então à ideia da guerra total. Se fala muita coisa de Hitler, assim como se fala de Napoleão e outros, tá? Mas Hitler era uma pessoa, e eu volto a insistir nisso, e aí tá o problema, ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal que chegou ao poder. De qualquer forma, essa descendência de Hitler está praticamente extinta. Toda essa construção teórica, toda essa construção ideológica tem um peso gigantesco dentro da construção do nazismo. O Hitler podia ter cometido suicídio muito antes do que ele cometeu. Os canhões russos já estavam acertando os jardins da área onde estava o bunker. Mas não, ele não se suicidou, ele esperou. E mesmo correndo o risco de ser preso pelos russos, ele esperou. E eu não sei se isso tem uma relação direta, ou se é meramente coincidência. Hitler acabou optando pela data de suicídio em 30 de abril. E talvez essa data tenha sido uma espécie de sacrifício. Um último tributo. É como se ele tivesse escolhido um momento simbólico de renascimento, um momento simbólico de fertilidade. Então, se a gente volta, como aconteceu lá com o romantismo, né, com a filosofia alemã, para um mundo ideal, para um mundo idílico, para uma espécie de paraíso moral, mas que ao mesmo tempo, nesse contexto, é racista e é mortal. Porque é um mundo onde só alguns têm direito à existência. E isso se deve a quê? Se deve aos impuros, se deve aos incapazes, que servem só para atrapalhar o desenvolvimento dessa tal raça superior. Por mais incrível que isso possa parecer, é um absurdo que persiste, que vem crescendo e que é reforçado pela sensação permanente de um Estado inútil, que não consegue solucionar problema algum, e que ao invés de buscar estabelecer uma sociedade igualitária, né, através da racionalidade do processo de distribuição de renda, de educação, de moradia, de segurança e saúde, que é para isso que se paga imposto, é para isso que a gente luta, simplesmente assume papel paternalista pela falta fundamental de responsabilidade com o que de fato importa, que é uma cidadania. As pessoas não precisam, eu, vocês, ninguém precisa de esmola. As pessoas precisam de dignidade, as pessoas precisam de salário, as pessoas precisam de emprego. E se elas tiverem esses elementos, se elas tiverem essas condições, esse discurso por si só começa a se desmontar. E é um perigo iminente que se faz cada vez mais notável no mundo inteiro. Embora poucos queiram ver, ou pior ainda, né? Poucos se importem.